Meu nome é Etienne Alves. A minha formação, eu sou tecnóloga em alimentos, né, e pedagoga, e especializei, né, tenho duas especializações, uma na área de alimentos, na parte de vegetais, e outra na prática docente, trabalho e cidadania, na área da educação. Então, na educação básica, se a gente for, né, olhar, eu tenho 5 anos de caminhada. E como professora de Química, né, que seria esses 5 anos, na verdade. Hoje eu estou em 2 escolas. São 7 turmas no total, né, que eu tenho. Então, 3 numa escola e 4 turmas em outra escola. Freud, né? O que Freud traz para a contribuição, assim, que eu vejo? É que ele consegue, né, dentro da teoria do inconsciente, né, ele consegue nos direcionar muitas vezes questões indisciplinares. Por exemplo, o aluno que tem problema muitas vezes de indisciplina, talvez seja por conta de algum trauma e que é uma fuga, né? Na verdade, essa indisciplina muitas vezes no aluno pode ser até uma fuga. É lógico que não podemos ficar só dizendo que o aluno tem problema. Podemos também retornar isso num sentido também aí mais amplo da educação. O que ele vem contribuir, né? Ele trouxe a tal máquina de escrever, né? Então o Skinner ele é muito conhecido como estímulo-resposta, a questão do reforço. Será que nós, profissionais, né, da educação, não utilizamos o Skinner? Em diversos momentos ele está presente. Né? Por quê? Porque a gente também está querendo, de certa forma, fixar conteúdo. Toda vez que a gente fala em fixação de conteúdo, nós estamos retornando a esse pensamento, né, behavioriano de Skinner, que fala sobre o comportamento, né, de como a gente tenta muitas vezes conduzir o aluno para um algo formatado, um algo padronizado. Eu percebo assim que desenvolvimento é um processo, na verdade, desenvolver-se, né? Seria um processo de que você está amadurecendo, um processo contínuo, que vai acontecer naturalmente, independente da pessoa te ensinar ou não. Então, agora quando a gente fala desenvolvimento e a aprendizagem, eles estão intimamente ligados, não tem, né, como eu dissociar isso. Esse desenvolvimento é lógico, se ele for direcionado, ele vai ter um sentido, vai ter uma significância. E isso vai tornar, então, o aprendiz realmente, ou seja, ele vai conseguir entender aquilo que se deseja. Né? Então, ali vai acontecer o aprendizado. Então, aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre os recursos. Né? Existem inúmeros hoje, né? Recursos tecnológicos, o data show, vídeos, né, simuladores, né, e eu voltando para a minha área de química, existem vários. Existe muita diferença, né? Por que há essa diferença? Porque numa sala, às vezes eu vou conseguir trabalhar excepcionalmente com um método que eu escolhi. Na outra, se eu aplico o mesmo método, às vezes eu não saio com essa satisfação. Por quê? Porque eu tenho essas pessoas diferentes ali, né? São valores, são cultura, é uma miscigenação de ideias ali dentro que faz com que a aula seja diferente, né? E que às vezes a metodologia não pode ser a mesma, né? Então eu tenho que ir sentindo. É lógico que nós vamos preparados para dar uma aula mais ou menos que padrão, né? É difícil a gente ficar formatando aula totalmente individualizada, mas à medida que você vai conhecendo, passando a conhecer a turma, você vai percebendo as dificuldades daquela turma, né? Às vezes a defasagem, de repente, de ensino de alguma disciplina básica, e isso vai tornando que o seu olhar, né? Você vai refletindo sobre a sua prática e vai dando um outro direcionamento para a sua aula. Com certeza, ninguém aprende se não estiver gostando. Então, assim, o que nós temos que fazer? Tentar conquistar esse canal de comunicação. Tentar perceber o que motiva o aluno, o que é interessante. Por isso que o ensino ele não pode ser engessado. Eu entrei faz 5 anos,
né, lecionando lá, e eu não sou a mesma pessoa de quando eu entrei, né? Se eu vivencio a minha prática e reflito sobre ela, eu sempre vou estar em constante mudança, né, para tentar fazer esse processo de motivação, porque não só os alunos vão se motivar, mas nós também vamos aprender e vamos também se sentir motivados a dar a aula. Então, quando a gente está falando dessas estratégias, não é algo muito fácil, né? Assim, eu vou ter que buscar, assistir às vezes um episódio, assistir, por exemplo, um vídeo que eu citei anterior, que talvez não é do meu gosto, né? Mas eu vou estar me permitindo a tentar sugar o que pode ser aproveitado e trabalhado ali, porque eu vou chamar com certeza a atenção. Hoje, a gente já percebe que as diretrizes curriculares, por exemplo, do Estado do Paraná na área de Química, já fala muito dessa questão, do papel da experimentação como estratégia, do uso de um artigo científico, né, da manipulação de outros materiais que permita com que essa aula também seja mais agradável, né? Nós temos uma sala bastante heterogênea e cada vez mais com defasagem de ensino, que isso é uma deficiência, né? Agora, a deficiência é que a gente está falando de inclusão, de DM, de TDAH, né? De disléxicos, hoje já temos alguns laudados. Dizer que a gente trabalha sozinho na sala de aula, não trabalhamos. Nós temos sim o apoio da equipe pedagógica, pelo menos em ambas as escolas que eu trabalho, que eu tive experiência já em algumas outras, né? Sempre trabalhamos junto com o pedagogo. Não tive essa experiência, mas assim, pela, né, pedagogia, a gente tem alguns encaminhamentos. No caso, por exemplo, para a questão surdo, hoje a gente já tem a questão dos intérpretes. Alguma coisa a gente tem uma noção. Então, como que seria a minha estratégia de aula? Eu teria que contar com certeza com o intérprete, porque o que eu sei de Libras é insuficiente, no meu ver é insuficiente para dar uma aula à altura para o processo. Eu acredito que sim. Essa medida é uma medida bastante assim, os políticos já fazem um documento que, com palavras às vezes bastante rebuscadas, né, para que a gente não entenda. Até agora não é claro e evidente o que é esse notório saber. É eu saber qualquer coisa, eu ir lá dar uma estudadinha, eu buscar no Google e saber que aquilo ali é a definição disso, eu já tenho um notório saber, né? Então, eis ali um ponto de interrogação, né? Em segundo momento, técnico. Eu tenho uma formação técnica, eu posso até falar em relação a isso, e se a gente parar para analisar, a pessoa que às vezes não tem esse deslumbre em termos da parte pedagógica, ela não coloca para o aluno a importância desse conhecimento sistematizado, desse saber científico, desse poder de criticidade, né, que você tem que ter, do poder de criatividade, né, porque você tem que ter criatividade, você tem que ter criticidade. A criatividade vai ter aquela questão da investigação, né? Ser criativo, ser pensativo em relação às coisas. Com certeza, acho que não preciso nem alongar muito na minha resposta, né? O que é... Você consegue ser neutro o tempo todo? Não, né? Então assim, por mais que eu fale assim, eu não sou da política, eu sou apolítico, eu já estou tendo um partido. Então a partir do momento que você se posiciona, como ensinar sem posicionamento, né? Você vai partir de uma neutralidade, a neutralidade que eles querem que eu trabalhe, ou seja, que os documentos que tirem isso, então quer dizer, está tendo um partido. Aonde que é sem partido? Né? Me explica, eu não vejo como explicar sem ter um posicionamento, sem colocar o prós e o contra. Eu acho que explicar e dar criticidade para o aluno é perceber que ele tem que formar a sua opinião. Então não é a minha opinião que eu vou também levar para o meu aluno. Eu tenho que conhecer os prós e os contras, ou seja, eu tenho que trabalhar os dois pontos, positivos e negativos. Agora, o qual ele vai seguir é posicionamento dele, né? Talvez seja isso que eles acham que é sem partido? Não, eu acho que tem uma outra coisa por trás.